Saúde os amados irmãos e caros ouvintes, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo intitulado ao tema Divisão de Igrejas e os Divisores. Portanto, o tema vai ser Divisão de Igrejas e os Divisores. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ramanda rabacanta lamasteria, orai clavaia remenequeria palácia. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Hoje vamos falar de divisão de igrejas e os divisores. Amém? Eu peço a Deus, nesta hora, vou fazer esta oração. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tu venhas a amarrar os demónios que presidem, aleluia, as hostes infernais sobre os quatro ventos dos céus, a norte, a sul, a leste e a oeste. Tu venhas a amarrar todo o trono dominador, principado e potestade, ó espiritual da maldade nas regiões celestes, príncipe do mundo tenebroso, demónios das profundezas, todo o demónio contra a minha vida, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra o meu ministério, contra a minha saúde, contra a andar a amassar os meus bens. Venha aqui por terra agora. Todo o demónio contra este estudo venha aqui por terra. Oração de campanha, jejum contrário. Toda oração de pastor feiticeiro. Aleluia, venha aqui por terra. Jarabanagai. Alabandarabastéria, andarabastéria. Toda oração de crente feiticeiro, crente macumbeiro, crente que ora contrário. Venha aqui por terra. Ofrenda, pacto. Obra feita com foto, com vela, com sangue. Venha aqui por terra. Jarabacantalamastéria, andalabaia. Em nome de Jesus, liberta essas almas que estão oprimidas por Satanás, iludidas pelo diabo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje vamos falar de um tema muito, aleluia, importante. É um tema que não se vê ninguém pregar nem ensinar sobre esse tema. Chama-se divisão de igrejas e os divisores. Glória a Deus. Amém? Eu peço aos irmãos para abrirem Coríntios. Vamos abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Isto porque é um tema muito atual. Amém? É um tema muito atual e que tem prejudicado milhões de crentes no mundo inteiro. Muitos estão debaixo de maldição e não sabem. Tanto pastores, quanto aleluia, obreiros, quanto membros, quanto até congregados. Aleluia, dessas igrejas que surgiram de divisão e que vivem fazendo o que não deve. Amém? Olha aí. Glória a Deus. Quem quer diga aleluia. Vamos então ao capítulo 3 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A Bíblia diz, aleluia, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Está lá em Romanos 8. E aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus e se tornam inimigos de Deus. Então não queiras ser inimigo de Deus, não queiras ser carnal, sejas tu espiritual, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia, mas aquele que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Quem querer diga aleluia. Oramandarai alabastéria. Diz assim, com leite vos criei. Aleluia. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis. Nem tampouco agora podeis. Quer dizer que o novo convertido, ele tem que ser criado com leite até que ele cresça, até que ele amadureça e possa comer já carne. Quem querer diga aleluia. Aleluia. Ou seja, o bebê, ele vai crescendo, não é? Até ser desmamado. Quando a criança é desmamada, já pode comer uma carne, um cabritozinho. Ou um borrego, não é? Uma ovelhinha. Já pode comer, aleluia, uma carninha, aleluia, um alimento mais sólido, glória a Deus. Um arroz com feijão, glória a Deus. Quem quer diga aleluia. Aleluia. Rei palabalaia. Aleluia, glória a Deus. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, olha aí, inveja, contendas e dissensões, ou seja, divisões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aleluia. Então repara que as divisões dentro da igreja, que a Bíblia classifica como rebelião, que é como pecado de feitiçaria, está lá em 1 de Samuel 15, 22 e 23. Amém? Aleluia. A rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar ou seja, o porfiar, o contender, o brigar, é iniquidade e idolatria. E os idólatras ficarão de fora do reino de Deus.
Então, essas rebeliões, elas nascem com a inveja. Primeiro, eles têm inveja dos pastores, não é? Têm inveja do pastor presidente, têm inveja do dirigente de congregação, do pastor local, têm inveja daqueles a quem Deus levantou para estar à frente na obra. Então, as divisões, elas nascem com a inveja. Não é? O próprio Satanás, a primeira divisão, a primeira rebelião que houve lá no céu, ele dizias no teu coração, serei semelhante ao Altíssimo e subirei acima das estrelas de Deus e lá exaltarei o meu nome. Ele queria ser exaltado acima do próprio Deus. Ele tinha inveja da forma como Deus era exaltado. Aleluia. Ele tinha inveja da forma como Deus era usado. Neste caso, pelo Espírito de Deus. Então, da mesma forma, nós vemos aqui, lá, Mashurikan, Tarrabaná, e muitos têm inveja da forma como homens de Deus são usados. Aleluia, glória a Deus. E esses são os que fazem as divisões na igreja. Amém? Então, vou falar aqui 3 coisas. Inveja, contendas, ou seja, brigas. Primeiro ele tem inveja, depois ele contenda. Isso não é assim. A doutrina não é bem assim. Estás a falar errado. Isso não veio de Deus. Isso não veio de Deus. E começa aquela contenda. Começa aquela fofocalhada. Faz grupinhos. Não é? E depois faz as divisões. Não é? Depois o aleluia, repalai, cantou, varai. Depois tem culto na igreja. E o povo não vai no culto, mas ficou na casa do irmão A a fazer oração lá. Fazer um cultinho no lar, em separado. Porque eles se separam. A Bíblia diz em Judas que estes são aqueles que a si mesmo se separam. Ou seja, se dividem. São sensuais e não têm o Espírito. Então ali não é o Espírito Santo. É o espírito do engano que existe na vida desses homens e dessas mulheres. Quem queria diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sharamanai, Suriondologou. Dá aqui uma palavra forte, uma palavra sólida, um alimento sólido hoje. Para ti e para mim. Glória, glória a Deus, perdão. Olha aí. Glória a Deus. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aleluia. As obras da carne são manifestas. Olha lá. Vamos aqui a Gálatas. Para tu saberes que isso é obra da carne e quem comete divisão tem que se arrepender. Tem que pedir perdão. E parar com isso. Senão não entrará no reino de Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, aleluia, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, portanto, contendas dentro da igreja, inimizades dentro da igreja, ciúmes, quer dizer, iras, xarabaná, irai-vos e não pequeis, pelejas, dissensões, ou seja, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, tem aqui todo o tipo de comportamento do divisor. Hoje estamos a falar de divisões nas igrejas, não é? As divisões de igrejas e os divisores. Como é que eles operam? Glória a Deus, quem querer diga aleluia. Então é bem claro, irmão. Isto é um tema que pouca gente foca, este tema, pouca gente ensina sobre este tema. Irmãos, quem sabe, nós no passado, todos nós já fomos de uma forma ou de outra divisores, tendo inveja do irmão, tendo inveja da forma que Deus usa o irmão, ou tendo ciúme, querendo ser honrado como o irmão é honrado por Deus e pelo seu pastor. Alabado, dorou, goshor e cantarai, tendo inveja da irmã, tendo inveja da forma como Deus usa a irmã, como ela é honrada pelos seus líderes, pelo seu pastor. Então, tendo ciúme, aliás, tendo inveja, tendo ciúme, porque inveja é tu quereres aquilo que o teu irmão tem, aquilo que o obreiro tem, aquilo que o evangelista tem, aquilo que o profeta tem, aquilo que o operador de milagres tem, aquilo que o teu pastor tem, o teu presidente tem, aleluia, o apóstolo tem. Então inveja é tu quereres aquilo que é do outro, para ti. Tu quereres ser o que o outro é, quereres ter o que o outro tem. E o ciúme, aleluia, já envolve 3 pessoas. Ciúme é quando eu, por exemplo, pego uma irmã que ora jejua, digo, irmã, a irmã vai ser separada à cooperadora, vai ser cooperadora deste ministério, Igreja Pentecostal Monte Sinai. E vem outra irmã e diz, mas eu já estou aqui há tanto tempo e não sei o quê, e começa aquela ciúme, porque a outra é que queria ser honrada, ser separada. Amém? Glória a Deus. Então isso é ciúme. Ciúme é tu quereres ser honrado por terceiros como a outra pessoa é. É diferente, aliás,
da inveja. Inveja é tu quereres o que o outro tem. Por exemplo, o outro tem um carro e tu não tens. Tu queres ter o carro que o outro tem. O outro tem, por exemplo, o dom da profecia e tu queres ter o dom da profecia. Isso é inveja. Ciúme é quando, por exemplo, alguém é exaltado, alguém tem a oportunidade para pregar na igreja e tu não tens. Alguém tem a oportunidade para dirigir o círculo de oração, é separada como dirigente do círculo de oração e tu não és. Alguém é separada a cooperadora, a diácono, a presbítero, a pastor e tu não és. Alguém é honrado, não é? É honrado pelo seu ministério e pelo seu pastor e tu não és. Então isso aí é ciúme. É tu queres ser honrado por ser reconhecido por terceiros. Então isso são tudo obras da carne que levam os homens a não herdar, a não entrar no reino de Deus. Então hoje em dia o que se vê mais é divisões de igrejas e divisores. Amém? Se tu no passado foste, pede perdão. Quem sabe nós no passado, todos nós já... E atenção que numa divisão, conforme eu já falei num outro vídeo, eu tenho aí um outro estudo muito interessante, que é sai da igreja falando mal e abre uma nova igreja. Portanto, sai falando mal e abre um outro ministério. Então há três, como eu digo, há três, aleluia, etapas. 3 etapas e 3 modos de proceder graduais que os divisores utilizam. Primeiro, eles saem falando mal da sua igreja. Aliás, primeiro eles nem saem, eles começam por falar mal dentro da própria igreja, fazendo grupinhos. Eles falam mal, mas falam mal nas costas. Geralmente eles são covardes, não falam mal cara a cara. Alguns são um pouco abusados, são mesmo endemoniados de todo e falam mesmo e causam logo a contenda. Interrompem o pastor quando está a pregar e dizem isso não veio de Deus e por aí fora. Então, eles falam mal, não é, da sua igreja onde eles estão. Primeiro, dentro da própria igreja, eles falam mal. Aleluia, do seu pastor. Dizem que a igreja não presta, o pastor não presta, o pastor não é Deus, a igreja não é Deus, o pastor está aí um bocado, inventam calúnias. Né? Inventam coisas que não acontecem. Depois, alabai, suriou, vasnéria. Depois de eles fazerem isto, eles já entristeceram os membros da igreja. Eles já entristeceram as ovelhas daquela igreja, daquele mistério. A segunda estratégia, neste caso a segunda operação, a primeira operação, estamos a falar das 3 coisas que acontecem. Ou seja, as 3... Como é que eu iria dizer isto? Acho que há haver uma forma sábia para dizer isto. As 3 ações dos divisores. Primeiro eles falam mal da igreja onde eles estão. Depois se promovem a si mesmo como os bonzinhos. Então depois de falarem mal da igreja, do pastor, dos obreiros, da doutrina, não é? Dizer que não presta, que não é usado por Deus, que não é? Eles vão dizer, não, mas eu sou o bom. Eu é que sou usado por Deus. Eu é que estou na direção de Deus. Eu é que devia ser o pastor desta igreja. Não é? Eu é que devia estar à frente. Eu é que devia fazer. Não é? E depois se promovem em cima como os bonzinhos. Glória a Deus. Aramanai, Aramanagai. Então isso aí já é uma divisão dentro da própria igreja. Depois, se ele sair da igreja, né, já entristeceu os membros, faz reuniões secretas, vai visitar os membros da antiga igreja, de casa em casa, pede os telefones, né, fala ao telefone, envenena pelo telefone. E agora eu aqui vou fazer uma ressalva. Amém? O que é que aconteceu? Eu tinha um casal de obreiros, não é? Que vieram para o ministério. Eles não faziam parte do ministério, mas disseram, pastor, estamos aqui para ajudar e tal, sentimos de ajudar. Eles gostavam do nosso ministério, que era de oração, de jejum, de santidade. Pronto, eles também aparentavam ser de oração, de jejum, de santidade. E vieram para o nosso ministério e tal, não sei o quê. Só que havia qualquer coisa que não batia. O que é que acontece? Chega um dia que eu trouxe um ensino sobre divórcio. Não é? Divórcio. Aliás, sobre casamento, divórcio e novo matrimónio, novo casamento. Portanto, um ensino sobre divórcio explicando, não é, que qualquer que deixe a sua esposa e casar com outra adultera. Pronto. Entretanto, aquela mulher chorava o tempo todo a chorar. Não é? E eu a trazer o estudo baseado na Bíblia, não é? Em Marcos 10, 11 e 12, não é? Não é? Todo aquele que abandona a sua esposa, que deixa a sua esposa, que repudia a sua esposa e casa com outra adultera. E se a mulher casar, deixar a sua esposa e casar com outra adultera, também. É Marcos 10, 11 e 12. Lucas 16, 17 e 18. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Quer dizer, nem uma vírgula da lei, nem uma letrinha da palavra de Deus vai passar, quanto menos uma palavra. Não é? E depois eu expliquei que a mulher está ligada durante todo o tempo
em que ela viver ao seu marido. Quando o seu marido viver, a mulher está ligada ao seu marido durante todo o tempo em que ele viver. De sorte que será chamada de adúltera se vivendo ainda o seu marido for casado com outro. Não é? Expliquei isso, que o que dissolve um matrimónio não é o adultério, não é a moiqueia. Não é? Não é, aleluia, não é a moiqueia. Não é adultério. Xaramanai, remanagai. Porque se adulterar, quantas vezes deves perdoar ao teu irmão? Não te digo 7, mas 70 vezes 7 por dia. É mandamento. E orando, perdoai para que os vossos pecados sejam perdoados. Perdoai ao vosso próximo. Então, se não perdoa a esposa, a pessoa que divorcia, ela perdoa? Não perdoou. E cometeu o quê? O pecado que Deus abomina, que Deus odeia. Perdão para o divorciar? Porque foi um ato isolado. Se ele se arrependeu, amém. Por vezes já não pode voltar atrás. Às vezes pode reconciliar, mas por vezes não pode, porque a mulher já não o quer. Amém? Então, glória a Deus, isso é um pecado. Divórcio é um pecado. Tem que ser ensinado a dizer, divorciar-se é pecado. A pessoa que divorcia peca e deve ir para a disciplina. Alabandou, varabacantai, até que se arrependa, até que dê fruto. Shuriandalabandaga, Surya cantai. Então eu expliquei que aleluia, remanaga Suri canta, ramanaga nduriou, alamaia, Surya contorogo show. Arabacai, o divórcio não dissolve um matrimónio. Aliás, o adultério não dissolve um matrimónio, o divórcio não dissolve um matrimónio, nem o abandono. Mas o que dissolve uma união entre um homem e uma mulher é a morte. Não é? Mas morrendo o marido fica livre da lei do marido e assim pode casar com quem quiser, com quem seja no Senhor. Está lá em Romanos 7.3, 1 Coríntios 7.39. Então eu dei este ensino explicando, não é, que a exceção que Jesus deu para que o homem repudie a sua esposa tem a ver com o contexto judaico, irmão. Claramente. É a não ser por causa de porneia, que quer dizer fornicação, ou seja, sexo cometido antes do matrimónio, ou seja, no período em que ela estava desposada, noiva. Porque os judeus desposavam, faziam o contrato, né? Celebravam o contrato de casamento e ficavam comprometidos, ficavam noivos, esposados ou desposados, como José estava desposado de Maria. Ao fim de um ano, ele podia se juntar em uma só carne com a sua esposa e consumava o casamento. O casamento tem duas uniões, a união legal e a união carnal. A união legal era um ano antes. Aleluia! E a união carnal um ano depois. Se, durante aquele período em que estavam apenas noivos, desposados, não é? Que descobrisse que a sua esposa já não era mais virgem e o tinha enganado dizendo que era virgem e não era, aleluia, ele poderia dar-lhe carta de repúdio para dissolver a carta de contrato de casamento. E aí anulava essa situação. Dissolvia esse noivado e ficavam ambos livres, porque isso aí era como se fosse hoje uma anulação do casamento por causa de mentira. Porque a mulher disse para ti que era virgem e não era. Então, se não era, isso dá para anular o casamento, porque enganou. Amém? Então, seria idêntico nos dias de hoje a uma anulação de casamento, porque antigamente os judeus noivavam, glória a Deus, e estavam um ano noivos, sem se juntarem com as suas mulheres, com as suas noivas. Só ao fim do ano é que consumavam o casamento plenamente, se unindo em uma só carne. Se, até esse período, ou até mesmo no ato de união, verificasse que ela não era mais virgem, não tinha as provas de virgindade, ele podia fazer duas coisas. Ele poderia acusá-la publicamente perante os sacerdotes e seria apedrejado até à morte, ou poderia, aleluia, deixá-la, aleluia, dando-lhe uma carta de repúdio, dizendo, vi coisa indecente, não precisava de especificar o quê. Xaramanagai, e assim repudiava. Isto era a lei de Moisés. Mas Jesus disse, olha, aleluia, rei palá, eu porém vos digo. Mas porquê é que Moisés permitiu dar a carta de repúdio? Porquê é que Moisés permitiu dar a carta de repúdio e divorciar? Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Eu porém vos digo que desde o princípio não foi assim. Quer dizer, aleluia, rei maná, eu porém vos digo qualquer que deixar as suas coisas a não ser por causa de fornicação, de porneia, comete adultério. Casar com a repudiada comete adultério também. Não é? Então a exceção é por causa de fornicação. Está lá em Mateus 5, se eu não estou a erro, Mateus 5, glória a Deus, 32, se eu não estou a erro, e Mateus 19, 9. Glória a Deus, a exceção é por causa de fornicação. Então, aleluia, e a resposta de Jesus foi tão dura para eles que disseram, mestre, Senhor, se é esta a nossa condição, então nem convém casar. Quer dizer, se o homem não pode divorciar da esposa nem por causa de adultério, nem por causa de moixei ou moixau, só por causa de porneia, de fornicação, dela já não ser mais virgem e ter enganado, então nem vale a pena casar. Ele disse, nem todos podem receber este conceito, mas quem o pode receber, receba-o.
Há eunucos que nasceram assim, do ventre das suas mães. Ou seja, um eunuco é um homem, um jovem, que não pode ter relação sexual com mulher, seja por algum problema neurológico ou por algum problema fisiológico, ou seja por algum problema não tem, ou ele não consegue manter uma ereção para fazer a cópula com a sua mulher, ou ele tem problemas físicos no seu órgão genital e não consegue. Então ele nasceu eunuco. Ele diz, há eunucos que os homens castraram. Como, por exemplo, o eunuco etíope da rainha Candace. Ele era um mordomo, ele era, glória a Deus, ele era chefe, aleluia, como se dizer, chefe da casa. Ele mandava nos outros escravos, não é? Ele cuidava da casa da rainha Candace, aleluia. Então foi castrado precisamente para não ter cópula com as donzelas, com as jovens, aleluia, donzelas que eram sangue real, para não se mostrar com o sangue plebeu, com o sangue pagão. Para eles o sangue real era superior, era como seja sangue azul, era superior, para não se misturar com outro sangue. Então não podia haver mistura. Então os jovens, havia o costume oriental de castrarem homens e jovens para irem trabalhar junto com mulheres da realeza, para não haver sexo entre eles. Então eles eram castrados. Então Jesus disse, há eunucos que os homens castraram, então eles também não podem ter relação. E Jesus disse, e há homens que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é o homem que a si mesmo se faz eunuco ou se castra, seja literalmente, seja moralmente? Quem é o homem que a si mesmo deixa de poder ter relação sexual, aleluia, com mulher, para ser salvo? É claramente, não é o solteiro, porque não é bom que o homem esteja só. Falaria uma ajudadora para que lhe corresponda. Está lá em Mateus 19. Jesus também não estava falando para solteiros. Ao solteiro, vale mais casar do que abrasar. Ele podia sempre casar, então não precisava de estar sem ter relação sexual para ser salvo, por causa do reino dos céus, para ir para o céu. Então quem é o homem que tem que deixar de ter relação sexual, que não pode nunca mais ter relação sexual para ir para o céu? O solteiro não é. O casado também não é, porque a Bíblia diz, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento e por um curto período de tempo para vos aplicares à oração e ao jejum e vos ajuntares novamente para que o maligno não vos tente por causa da vossa incontinência. Então, o homem e a mulher de Deus, não é, que estão casados, eles não têm que deixar de fazer sexo para ir para o céu, a não ser que estejam a fazer o sexo errado. E têm que deixar o sexo errado, sexo oral, sexo anal, sexo com objeto, posições degradantes, não é? Coisas que não agradam a Deus. Mas o sexo normal, o homem se deitando sobre a sua mulher, glória a Deus, quem crê diga aleluia, entrando à sua mulher, conhecendo a sua mulher, rei para lá e possuindo a sua mulher, dominando sobre a sua mulher, a relação como manda a Bíblia, aleluia, ele não tem que deixar de fazer sexo para ir para o céu. O homem que é casado, simplesmente quando ele só pode deixar de fazer sexo para orar e jejuar, para a oração e jejum, está lá em 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. Então quem é? O casado não é. O homem não se pode privar da esposa, a esposa não se pode privar do marido, a não ser por mútuo consentimento. Não é? O solteiro não é. Não é por vários motivos. Não é porque não é bom que fique só. Deus fez a ajudadora para que lhe corresponda. E vale mais casar do que abrasar. Andar do que viver em fornicação. Viver, não é, amasiado. Viver aí fazendo sexo com a noiva e com a namorada antes do casamento. Viver aí no namoro escandaloso. Viver aí se abrasando, se escaldando, se incendiando em paixão, em fogo de paixão. Então não é para o solteiro. Não é para o casado. Porque o casado... O casado... Aleluia, andarai, não se pode privar da sua esposa. Então é para quem? E Jesus está falando para homens casados. Mas sobre a questão do quê? Do divórcio e do segundo casamento. Então é para quem? Não é o solteiro e não é o casado. É claramente o divorciado. Porque o divorciado tem duas opções. Aleluia. O que é que disse Paulo? Aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte. Ou seja, não se separe do seu marido. Não manda nem sequer divorciar. Diz, não se separe. Porém, se ela se separar, se ela se apartar, que fica então sem se casar. Ou seja, não case segunda vez. Por outras palavras, não recase, não case segunda vez, não contraia novo matrimónio com outro homem. Aleluia. Ou então que se reconcilie com o seu marido. Diz, não posso ficar sem sexo. Não pode ficar sem sexo, reconcilia com o marido. Mas eu não posso mais casar. Não pode mais casar. Aliás, não posso mais reconciliar. Não posso mais reconciliar. Não pode mais reconciliar, fica só. Se não pode reconciliar porque o marido não a quer de volta ou porque o marido já arranjou outra, não é? Entrando ele mesmo também em adultério, então fica só. Ou seja, essa mulher vai se fazer eunuca.
Não existe eunuca, mas eu estou a colocar esta expressão porque é válido tanto para o homem como para a mulher. Ela vai ter que deixar de fazer sexo por causa do reino de Deus para ser salva. Aleluia. Então eu estava pregando este tema, estava ensinando este tema, não é? Então quem é o homem que a si mesmo se faz eunuco, ou seja, deixa de poder fazer sexo por causa do reino dos céus, ou seja, nunca mais vai poder fazer sexo para ser salvo. Não é o solteiro, porque o solteiro pode sempre casar e depois fazer sexo com a sua esposa. Não é o casado, porque o casado não se pode privar da sua esposa, de fazer copular com a sua esposa, a não ser para orar e jejuar por mútuo consentimento. Então é claramente o divorciado, que não conseguiu reconciliar com a esposa. É a divorciada que não conseguiu reconciliar com o esposo. Então teve que ficar sem se casar. Conforme está lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Aos casados mando não eu, mas o Senhor. Não é mandamento do apóstolo Paulo, mas do Senhor Jesus Cristo. E o povo está anulando este mandamento. Então, os irmãos estão a entender o mistério. Eu estava pregando sobre este tema, estava ensinando sobre este tema, e houve essa irmã desse casal, estava... chorava. Pronto. Glória a Deus. Eu estava pregando sobre esse tema, e ela chorava, e depois, num dia depois, eu estava no trabalho, ela ligou, pastora. Eu quero lhe contar uma coisa, ou quero dizer uma coisa, já não sei as exatas palavras, quero lhe dizer uma coisa, pastor. Pastor, talvez não saiba, é que eu já fui casada, não sei o quê. E tal, eu queria saber mais sobre isso, sobre esse tema. Então venha no próximo culto, vou falar, não sei o quê. Pronto. Então, conclusão. Chegou um dia que o esposo, entre aspas, o esposo, porque para Deus é o adúltero, não é? E o segundo casamento é um adultério. Veio no outro culto a dizer, pastor, porquê é que não deu mais oportunidade à minha esposa? Na igreja, irmão, eu disse, olha, não sabe, nós temos a nossa regra, não é? Isto é a regra do ministério, não é? Ou seja, eu não mando ninguém para o céu nem para o inferno, irmão. Eu não tomo decisões pelas pessoas, eu não me meto nessa questão. Quem é que caiu na asneira de se divorciar e casar a segunda vez? Foram as pessoas, então as pessoas que resolvam esse problema. Eu não vou resolver o problema de ninguém, não vou tomar decisões por ninguém. Amém? A Bíblia nos ensina que a pessoa tem que se fazer eunuca. Ou seja, o que é fazer eunuco? Deixar de fazer sexo, separar de corpos, pelo menos. Pelo menos. Mas já tem uma segunda família. Então, e a primeira família? E a primeira esposa? As pessoas só têm pena da segunda família. E a primeira família? E a primeira esposa? Porque a família é uma só. Não há duas nem três famílias. Tem gente que tem 50 famílias. Tem uma aqui, outra ali. E amanhã larga uma, vai com outra, não sei o quê. Isto é uma pouca vergonha. Não há mais moral, mesmo dentro do Evangelho. Amém, irmão? Se ele tem filhos, tem a obrigação para com os filhos com o pai. Agora, para com a segunda mulher, não tem obrigação nenhuma. Porque isso aí é um adultério. Quem crê, diga aleluia. Pronto. Eu tratei bem a pessoa, porque a gente deve amar a todos. Amém? Eu tratei bem o irmão e disse, olha, irmão, isto é a regra do ministério. E tal, não sei o quê, ou seja, se eu já tinha descoberto que realmente ela já estava no segundo matrimónio, eu não podia dar-lhe oportunidades na igreja. Aleluia, nem dar Santa Ceia, obviamente, mas eles também não estavam a tomar Santa Ceia e só vinham de vez em quando, dizem que era para ajudar. Não é? Então tudo tem um tempo, nem sempre Deus revela logo a priori. Mas um dia ela estava louvando um hino e veio o missionário, que é o pastor presidente da Igreja Pentecostal Deus da Providência, Alabá, e cantou o Uricai, o pastor Tiago Moreira. Aleluia. Glória a Deus, ele é o presidente aqui em Portugal, porque esse ministério é do Brasil e o pai dele é o presidente lá. E ele veio visitar o meu ministério e ele, quando viu aquela irmã louvar um hino, achou qualquer coisa estranha. Não sabia o quê, mas depois as peças vão casando. Tinha uma vírgula, não é? Há profetas, Deus revela uma vírgula quando tem segundo casamento. Uma vírgula, quer dizer, há um ponto, há uma vírgula, há qualquer coisa que ali embaraçou na vida daquela pessoa. A certa altura, o que é que acontece? Não tem nada, são almas, quer que eles sejam salvos em nome de Jesus. Eu não tenho nada a ver, também não... Agora, não posso, irmão, tomar decisões pelas pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, e aquele irmão disse, nós podemos continuar a vir à igreja? Eu disse, irmão, eu até fui franco com ele. Claro que eu não vou proibir as pessoas de ir na igreja, não proíbo, mas diz, olha, é melhor que não. Eu disse, não convém. Tudo convém. Porquê? Porque eles estavam vindo à igreja e havia pessoas que estavam já muito entusiasmadas com eles, quase que os idolatravam. Só iam, não é? Certamente havia pessoas que, não é? Quando sabia que eles vinham na igreja, iam para ver eles, não iam para ver o homem. E a pessoa já seguindo eles. Eu já estava a ver ali um espírito ali operando para o engano. Então eu disse, olha, melhor que não. Pronto, eles deixaram de vir na igreja.
Ok, mas tratei bem, olha, Deus os abençoe. Eu não posso, pode alguma maldiçoar ninguém. Mesmo um satanista, que Deus o abençoe, liberte e salve. Eu não posso tomar também decisões pelos outros. Não sou eu que vou separar ninguém, nem juntar ninguém, nem fazer separação de corpos, fazer o que é certo. Tem que separar de corpos, biblicamente. Para ser salvo, tem que confessar e deixar o pecado. O que é que acontece, meus amados irmãos? Nos próximos cultos eu vi que um irmão que era apenas congregado, amém? Que eu não vou citar nomes aqui, que é para não afligir ninguém, deixou de vir no culto. Ele deixou de vir no culto, nunca mais veio no culto. E eu fui lá fazer uma visita à casa, glória a Deus, e Deus me deu uma palavra muito forte. Algo de errado estava passando, não é? E um profeta foi lá à casa e viu uma serpente amarela entrelaçada nas pernas. E essa serpente, não é? Ela ligou, queria vir cá. Então, ou seja, e depois a companheira desse varão, desse homem, que deixou de vir na igreja, disse, olha, de facto essa mulher ligou. Então essa mulher, que eu disse que pronto, que eu dei claramente a entender, não é? Que não valia a pena eles virem lá, mas não iam ter oportunidades na igreja. Porque é doutrina, meu irmão, é doutrina da palavra. Amém? Eles estão ali para aprender. O que é que acontece? Ela ligou para esse irmão a falar mal. Não foi falar bem da minha pessoa, falar mal, certamente. Entristeceu o irmão já não queria vir mais na igreja. Veja como é que o diabo opera. Então, por isso é que eu estava a dizer que as estratégias de Satanás é falar mal do seu pastor, né? Falar mal do seu ministério, entristecer os irmãos. Isso depois gera o quê? As pessoas ficam tristes, ficam desanimadas, sem vontade de ir na igreja. E depois ele sai, né? Se promove a si mesmo, ou antes ou depois de sair, ou antes e depois, a mesma coisa. Vai-se promover, eu é que sou bom, não é? Eu é que faço, eu é que aconteço, eu é que sou usado por Deus. E depois abre um novo ministério e convida as ovelhas a saírem do ministério para irem para o outro. São 3 estratégias. Não é? 3 estratégias e 3 ações que eles fazem. Primeiro, falam mal da sua antiga igreja. Segundo, se promovem a si mesmos como os bons. Eles é que são bons, os outros são maus, os outros não prestam, eles prestam. Terceiro, convidam as ovelhas a sair do ministério para o outro. Entretanto, depois mais tarde abriram igreja, claro. E, conclusão, este irmão voltou a vir na igreja, graças a Deus. Fomos lá em tempo oportuno, Deus cortou aquele laço, aquela serpente amarela, não é? aquele laço de Satanás que estava a usar aquela mulher. Irmão, eu não tenho nada contra esse casal. Deus os abençoe em Cristo Jesus, amém? Deus os abençoe, amém? Só que esse comportamento não é bíblico, irmão. Isso é completamente antibíblico. Estão a entender, irmão? Ou seja, quando a pessoa não faz aquilo que quer, quando a pessoa, aleluia, então tenta arrastar um povo. E há muitas experiências, irmão, sobre divisões, irmão, que eu tenho. Por exemplo, eu estava a fazer a obra e eu já era evangelista consagrado e estava a tomar conta de uma congregação. Abaixo de mim estava um presbítero e ele inventou de ligar para o pastor presidente dele, diz que nos ia consagrar a nós dois, que eu, não é? Ia-nos consagrar a nós dois, então eu ficaria na frente na mesma, não é? Ia-nos consagrar. Na altura eu era evangelista já com funções pastorais desde 2005. Glória a Deus. Sharaman Tarramanagassúria canta la mastéria. Oh, glória a Deus, aleluia, santo. Eu estava à frente dele, ele era presbítero. Então, quando eles vieram, entretanto, eles vinham para consagrar os dois, mas depois já mudou a conversa. Já iam consagrar só ele. E a minha esposa teve um sonho tremendo, que via 2 degraus. Um degrau e outro, para subir para a tribuna. E ele, com o pé, subia e galgava os 2 degraus, subia logo para cima da tribuna. Ou seja, ele passava à minha frente. Por outras palavras, o que é que isto significava? Ele queria ser pastor de todo o jeito. Ele era apenas presbítero e nós estávamos numa assembleia. Portanto, a regra da assembleia era presbítero, depois é evangelista, depois é pastor. E ele queria já passar acima. Pular os 2 graus. Ou seja, ele tinha aqui degrau presbítero, depois evangelista, depois pastor. Mas não ele queria. Então, no dia em que vieram para consagrá-lo, eu não concordei. Eu não concordei. Eu disse que não houve contendas, eu simplesmente disse que já não iria ser feita a consagração, porque eu é que estava a dirigir a congregação e o culto, isto não ia permitir. Não é? Não houve contenda, só que o que é que acontece? O diabo operou e um outro presbítero que era amigo dele, no final do culto, fez uma arruaça, pegou no microfone e vamos fazer uma votação, não sei o que, isto não pode ficar assim, não sei o que, papapá. E naquele dia quem estava na igreja era só, a maioria do povo eram os que eram favoráveis a ele, tais grupinhos, que eles já tinham feito grupinhos, né? Porque eu já tinha sabido um tempo antes que esse mesmo presbítero que fez a arruaça para meter o outro presbítero de pastor acima de mim,
já tinha feito uma reunião na casa dele antes, sugerindo para pôr o outro de pastor. Ou seja, eles já queriam tomar o poder antes. Só que eu, na altura, fui muito ingênuo, fui muito inocente. Tinha pouca experiência. Se fosse hoje, metia-os logo na disciplina, os dois, e acabou. E se não concordasse, saísse. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente vai aprendendo com as chapadas que leva também. Então, glória a Deus. Nesse dia que eu não permiti que o tal presbítero fosse consagrado, glória a Deus, porque Deus é Deus de revelação, não. Porque Deus não é Deus de confusão. Andai, Shodeke, Bikai, Arai. E olha que eu não estou aqui citando nomes, que eu não estou ofendendo ninguém. E se tu és a pessoa envolvida e vais ver este vídeo, amém, que Deus te ama, eu também te amo. Portanto, o que é que acontece, meu irmão? Alamando gol. Mas isto não se pode repetir, irmão, nas igrejas. Fizeram uma votação. Não pedindo a minha opinião. Quer dizer, tomaram o microfone à força, aquilo foi quase um assalto, um terrorismo ali feito. E eu fiquei na minha, na minha postura, não é? Fizeram uma votação. Quem quer o presbítero A? Quem quer o evangelista coisa? Não sei o que à frente e tal. Então fizeram a votação e resolveram que o outro ia ficar à frente. Eu ia ficar de segundo. Eu, se fosse uma pessoa como digo, arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa, não é? Claro que aquilo ali foi uma grande ofensa para mim. Mas o que é que eu teria saído do ministério imediatamente, não é? Não teria ficado. Mas eu fiquei e sujeitei-me a ficar de segundo. Mas o que é que acontece? Entretanto, Deus trabalha, glória a Deus. Então, eles fizeram uma votação, fizeram a arruaça e elegeram. Isso é antibíblico. Já te digo, não é o homem que tira outro homem que está à frente da igreja. Não é a ovelha que vai tirar o pastor. A não ser que esteja em pecado. Se estiver em pecado, então o pastor tem que ir para a disciplina. Mas se não está em pecado, ninguém tira esse pastor. A não ser Deus. Os irmãos entendem? Isso é antibíblico. Então as igrejas estão fazendo igual ao mundo. Democracia, eleições. A igreja não é democracia, meu irmão. A igreja é teocracia. Deus manda, o Espírito Santo ordena, o pastor executa e as ovelhas obedecem. Agora, porquê é que mudaram? Porque eu era um pouco mais rígido na doutrina do que ele. Não é? Então eles gostavam mais de facilidade. Isto é um exemplo para o irmão saber como é que funcionam as coisas de Deus. Entretanto, só para o irmão entender, houve uma altura que ele viu que não dava mais para ele. Então não foi chamado para estar à frente daquela igreja, porque não foi chamado. Estava fora do chamado. O que é que acontece? Ele disse para mim um dia, pastor, eu estou saindo do ministério. Pronto, ele disse que saía, desvinculou. Ok, eu autorizei e estou passando novamente, o pastor fica mesmo de frente. Ok, amém. Só que depois, como ele morava na igreja, havia um género como se fosse um anexo, um quarto lá em cima. Ele morava dentro das instalações da igreja, daquela igreja. Começou a fazer reuniões, aleluia, com alguns membros, algumas pessoas que eram amigas dele, que estavam no ministério, lá na casa dele, e certamente para falar o que eu não sei, mas bem não deve ter sido, porque se falasse bem as pessoas ficavam ali. Entretanto começaram a fazer cultos na casa de uma outra irmã que era daquele ministério, que era uma congregada, paralelos. O povo começou a fazer culto paralelo, não é? Com ele. Então a rebelião já estava instalada. E eu não me meti para fora por humanidade. Eu devia o ter metido para fora. Se fosse hoje, eu metia-o para fora, nem que fosse no tapa. Não é bíblico, não é? A gente usava a força, mas se calhar teria que usar. Se fosse hoje, se calhar fazia-o. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque o que ele estava a fazer era claramente uma traição. Era claramente uma rebelião. Ele estava ali, então que saísse. Saiu do ministério, saía também dentro da igreja. Amém? Então, por uma humanidade, não o tirei fora. Glória a Deus. Então, tudo isso aconteceu. O que é que acontece? Depois, o que é que deu? Eles fundaram uma igreja e levou o povo para lá. Muito do povo. Muito do povo, mas não todo. Amém? Glória a Deus. Então, é assim que se dão as divisões. Ou seja, fala mal, bem não fala. Aleluia. Diz que ele mesmo é que é bom, ele é que foi capacitado, ele é que foi levantado por Deus, e depois abre uma nova igreja e arrasta o povo. Entristece as ovelhas do seu ministério, falando mal, não é? Dos seus pastores. Depois faz reuniões às escondidas por detrás, porque toda essa gente é covarde, esses divisores não têm coragem de falar cara a cara, que eles têm medo da espada de Jeová. Olha que Deus assim como Deus abriu uma ruptura em usar, Deus pode abrir uma ruptura nesses divisores e matá-los. E matá-los mesmo, levá-los para a sepultura, e sem Deus, sem salvação, vão direto para o inferno. Então não brinco com essas coisas. O que é que acontece? Esse irmão saiu, fez isso tudo, e eu durante algum tempo guardei algum rancor. Ou seja,
publicamente eu não admitia que eu guardasse rancor ou que estivesse chateado. Mas cá por dentro, quando eu me lembrava do irmão, sentia assim, como se fosse aquela tristeza, aquela mágoa, aquela coisa. Então eu não estava limpo de coração, somente os limpos de coração verão a Deus. Então, andará machai um dia, Deus usou um profeta no monte, né, que eu teria que ir pedir perdão a ele. Eu disse, mas eu não fiz nada, pensava, mas eu não fiz nada, mas és tu que deves pedir perdão. Fui pedir perdão a ele, e quando eu pedi perdão a ele, né, cumprimentei ele, até lhe ofereci uma Bíblia que eu lhe tinha prometido, e ficou tudo em paz. Graças a Deus, e eu hoje quero o bem dele e oro por ele, e se for preciso, eu estou mesmo amigo, mas é uma situação que nunca mais se deve repetir. Os irmãos entendem? Isto aqui é a título de exemplo. Nem citei nome, nem vou citar, não interessa. Quero que esse irmão seja muito abençoado hoje, em nome de Jesus. O que é que acontece? Isto dá-nos experiências para dizer que isso aí não pode acontecer numa igreja. O que é que acontece? Aleluia. Sharamanagandaia. Quando eu pedi perdão a ele, regressei no monte e o profeta disse, sabes porque é que foste tu que foste lá pedir perdão e não ele a ti? Porque os humilhados serão exaltados. Ou seja, era ele que tinha que pedir perdão por tudo o que fez de errado. Né? Pelas divisões, pela rebelião, por meter os membros contra a minha liderança e fundar um ministério. Mas pronto. Conclusão. Ficou em paz. A minha situação para ele está completamente em paz. Pronto. Agora vamos fazer um parênteses. Voltando um pouco atrás. Aleluia, glória a Deus. Aramai, Ramanei, Cadou, Ramanécia. Choricanta lama suricanta lama stéria. Aleluia. Voltando um pouco atrás. Quando eu não permiti que... Eu disse para o pastor presidente dele, que veio lá de um campo, de uma igreja grande, não é? Ligada a uma convenção grande, uma das maiores convenções do Brasil. Quando o pastor presidente dele lá do campo, de onde ele era, não era... veio para o consagrar mais um pastor famosíssimo, também acho que já pregou até nos Gideões, quando eles vieram, quando isso aconteceu que eu não permitia a consagração, eles vieram visitar e disseram, ou seja, eu não permitia a consagração, mas permitia a votação, porque eu também podia ter pegado novamente o microfone à força, mas ia dar briga, ia dar pancadaria. E Deus não está nisso, não é, meu irmão? Glória a Deus. O que é que acontece? Deus contente de confusão. O que é que acontece, meus amados irmãos? Eles vieram aqui à minha casa, falaram um pouco e disseram, tiveram aqui a falar connosco, falar comigo, e disseram, é que se o irmão não permitisse que ele ficasse de primeiro, o irmão já sabe, não é? Que nós tínhamos poder, nós podíamos abrir uma igreja ao lado da sua e a sua fechava. Sugeriram isso. Ou seja, não sei se foi exato estas palavras, mas deram a entender claramente isso. Então veja, o comportamento de um pastor presidente. Quando eles não conseguem a rebelião que querem, quando não conseguem meter os líderes que querem para tomar as igrejas, abrem uma igreja ao lado e depois a outra vai fechar. Porquê? Porque vão meter uma contra a outra, vão tirar o povo de uma para a outra. Então, se pastores presidentes têm este comportamento, estamos a falar de pastor presidente de campos grandes, de igrejas grandes, de igrejas com nome, talvez das mais antigas do Brasil, não é? Se pastores presidentes, homens grandes fazem isto, então isto é o modus operandi deles, eles são divisores, eles são feiticeiros, meu irmão. Eles não vão entrar no reino dos céus, a não ser que se convertam, que peçam perdão. Glória a Deus, quem crê, diga aleluia. Quem sabe no passado já todos nós somos divisores de uma ou de outra forma. Quando a gente murmura, fala mal do pastor, quando a gente faz um grupinho, quando a gente deixa de ir na igreja, hoje não vou na igreja, mas faz um culto em nossa casa, com membros da igreja, nós estamos a dividir a igreja. Não é? Quando fazemos cultos sem o conhecimento nas nossas casas, sem o conhecimento do nosso pastor presidente e sem o consentimento. Então estamos a fazer um culto paralelo. Não fomos na igreja, mas estamos a fazer culto em nossa casa sem o conhecimento e sem o consentimento, sem a autorização do pastor presidente. Para falar o quê? Às vezes para falar mal. Quem sabe todos nós, algum dia, já fomos divisores. Já saímos de uma igreja, não é? Para outra. Acompanhámos a rebelião. Então vamos pedir perdão, meu irmão. Isto está tudo errado. Está tudo fora da palavra de Deus. Deus não está nisso. Então, este é um estudo com ilustrações. Eu estava-te a explicar. Eu tenho muitos exemplos, irmão. Podia-te falar de muitas rebeliões, muitas divisões que já aconteceram em Portugal. E eu posso-te dizer que é assim, por exemplo, vamos dar um exemplo de igrejas boas, não é? Por exemplo, a Igreja Pentecostal de Deus é Amor. Geralmente, a maioria daqueles que saem da Igreja de Deus é Amor e abrem outras igrejas saem em divisão. Não estou a dizer que são todos. Porquê? Eles saem, arrastam os membros, dizem que são os melhores, mas depois a doutrina é bem pior. O irmão vai ver é que a doutrina desses que abriram é pior. Amém? Geralmente é pior. Agora, se eles abriram e a doutrina é mesmo ou melhor, mesmo que eles tenham dividido, pelo menos numa coisa tão certa, estão a pregar a verdadeira doutrina. Amém? Glória a Deus. Agora, não estou a dizer que são todos, mas muitos deles são. Não são todos. Claro, há exceções. Há homens que realmente saíram, porque Deus colocou no coração de sair da Igreja de Deus em Amor, não é? E tinham um chamado para evangelizar, para ganhar e até para ser um pastor presidente. Amém?
E dei o exemplo da Deus Amor, podia dar o exemplo de assembleias antigas que tinham doutrina, não é? E igrejas que ainda conservam, ainda hoje há algumas assembleias que conservam a doutrina, ou de outros ministérios. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Aramanaga Shuri canta Aramanaga Stéria. Glória a Deus, então. Mas o irmão vê que geralmente que aquilo não veio da parte de Deus quando a igreja saiu, por exemplo, da Deus Amor, que era uma igreja que antigamente pelo menos tinha a fama de ser uma das melhores em termos de doutrina, mais conservadoras, e depois ele abre e libera a doutrina, deixa o pecado entrar. Deixa tudo entrar. Então o irmão já vê, não, espera aí, isso não pode ter vindo de Deus. Essa saída não foi em paz, certamente. Agora, o que é que define a divisão? A pessoa sai em contenda, sai em briga, sai irado, sai com ciúme, com inveja, falando mal. E depois de fazer isso, ele diz que ele é que é o bom, que é melhor que o outro, e arrasta o povo, vem para mim, a minha que é boa. Sai de lá e vem para cá. Sai do teu ministério e vem para cá. Deus me revelou que aqui é o teu lugar. Cuidado com essas revelações. Então isto é o comportamento dos divisores. E muita gente vai nessas pataquadas. Porque anda atrás dos homens. Uma pessoa que sai de uma igreja porque fulano saiu, tu não estás atrás de Jesus, tu estás atrás do homem. Porque Beltrano, porque Cicrano, Beltrano saíram. Mas ele era tão usado, mas ele era uma bênção. Irmão, então estás a seguir o homem. Se ele era usado, é uma bênção, e tu sais atrás dele, tu estás a seguir o homem, meu irmão. Houve uma vez uma irmã, também que diz que estava para ajudar, e ela era obreira de uma igreja de santidade, e ela vinha para ajudar no meu ministério, e um dia ela teve uma discussão na parte de cima, que era onde estavam as crianças, com a mãe de uma criança. Teve lá uma discussão, e veio cá para baixo, só que essa irmã com quem ela teve a discussão era uma nova convertida. Não é? Então ela tem que ter sabedoria. Veio cá para baixo, não sei o quê, e a mãe dessa criança não lhe disse nada de mal, só que ela ficou, já encheu o peito, mas olha que eu sou missionário, já se quis exaltar a falar, ela disse, olha, a irmã tem que ser mais humilde. Não sei o quê. Não gostou, só lhe fiz este reparo, veio cá para fora, fez uma arruaça, essa mulher, começou já a falar até mal de mim, e tal, e não sei o quê. Eu disse, olha, mas precisa de ser mais humilde. Pronto, foi só o que eu disse para ela. Ela saiu da igreja, e ela era uma mulher que só estava lá só para ajudar, ia lá só uns dias ajudar. Portanto, ela não era do nosso ministério. Saiu, e quando ela saiu, ela fermentou, falou mal, certamente, de mim, do ministério, e pegou nas pessoas. No outro dia levou muita gente para outra igreja. Porque foi visitar outra igreja e arrastou o povo. Então, claro que depois, quem era de voltar, voltou. A maioria deles voltou praticamente tudo para o meu ministério. Mais tarde, demorou algum tempo, mas voltaram, porque viram que realmente foram atrás da ilusão. Então o que é que acontece? Tem gente também que anda de igreja em igreja arranjando confusões, arranjando divisões. Só porque é uma obreira, uma pregadora usada nos dons ou isso, já pensa e já quer arrastar um povo. Aonde eu vou, o povo tem que ir atrás de mim. Cuidado com esses pregadores e pregadoras quando quer uma caravana de irmãos a rodeá-lo. Irmão, isso não é bíblico. Aleluia, a gente tem que seguir a Jesus. Ai, Xandagai! Cada um permaneça na vocação com que foi chamado, irmão. Não abandones a tua congregação. Tu tens uma congregação, pertence à Igreja de Deus em Amor, à Presbiteriana, à Batista, seja que for. Deus não te mandou sair. Estás na tua congregação por um chamado de Deus, então não andes atrás de pregador, não andes atrás de profeta, não andes atrás de pastor, não andes atrás de milagreiro. Aleluia. Ai, mas ele é ousado. E depois a pessoa sai. Não é? Tem itinerantes, tem uns que são itinerantes, vivem visitar igrejas. E a pessoa vai atrás desses itinerantes, caravana para cá, caravana para lá, gasta o que tem, não tem para seguir ao homem. Tu estás a seguir ao homem, não estás a seguir a Deus, irmão. Quem realmente segue a Deus, segue o que está na Bíblia. Não precisa andar para cá e para lá atrás de profeta, mas amanhã vai fulano pregar na igreja, vai pregador dos Gideões. A maioria dos pregadores dos Gideões já caíram, meu irmão. Estão caídos. Não estou a dizer todos, mas muitos deles já estão caídos, irmão. Estão em pecado. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, irmão. É um pregador famoso, mas é usado. Então o povo e a igreja, outra coisa, foge de igreja que cada dia tem um pregador diferente. E igreja que vive de pregador itinerante, para mim, não é uma igreja boa. Não é sequer uma igreja quase verdadeira. Para mim é quase uma igreja falsa. Porque cada dia tem um pregador diferente. Onde é que está o pastor dessa igreja? Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Mas se cada dia tem um pregador diferente, é porque o pastor não tem noção. Então tem que trazer gente para fazer movimento. Cuidado, meu irmão. Então não andes atrás de pregador, de pregadora, só porque é usado, ou aparentemente é usado, só porque passa a revelação, só porque passa a profecia, só porque passa a visão, só porque é usado nos dons, só porque é usado em cura, libertação, milagres. Aleluia. Só porque é usado de alguma forma por Deus, tu vais atrás desse pregador. Sais da tua congregação para ir atrás do itinerante. Ele amanhã está naquela igreja, depois da manhã está na outra. E tu estás seguindo o homem então. Tu estás adorando o homem, não te apercebeste ainda. Tu és um idólatra e tu não vais entrar no reino dos céus. Cuidado. Então tem muita gente que está seguindo aos homens. E por isso é que estamos aqui a falar. Então, eu estava a dizer que esta irmã
que diz que estava para ajudar, foi para complicar. Então eu cortei com isso. Eu também era novo na fé, na fé, quer dizer, não era novo na fé, mas era novo na obra, ainda estava adquirindo experiência e agora acabou. Estás para ajudar? Não. Tu ou vens para este ministério ou não vens. E se vens, tens que trazer carta do teu ministério anterior. Saber como é que tu foste batizada. Foste batizada como? Não é? Quem te batizou? Tu estavas liberta quando foste a batismo? Não é? Vinhas de um ministério que tem mais ou menos a mesma linha doutrinal, vieste de um ministério que vale tudo do pecado. Então tens que ir a batismo novamente, porque não estavas liberta quando foste a batismo. Não é? Então, se quiseres membros, mas tens de ser submissa a mim, ao teu pastor presidente e submissa e concordando com o ministério, com a visão ministerial, com a doutrina do ministério. Não é? Porque não adianta vir para um ministério já não concordando. Então fica lá na outra igreja. Amém? Então divisores é espada neles. Rebeldes, feiticeiros, contendeiros, murmuradores, fofoqueiros, invejosos é espada neles. Espada e botar para correr. São lobos, é botar para correr. Cai fora. Sai fora da igreja. Essa gente aí tem que aprender na vara. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então é bem claro, irmão. Bem claro esta mensagem. Vindo de um lado ao outro, mas há muito para falar disto. Há muito, irmão. Muita coisa. Eu tinha muitas experiências a contar. Glória a Deus. Mas vamos só acabar aqui a 1 de Coríntios, para tu entenderes. Aleluia, diz assim, glória a Deus, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas e dissensões, ou seja, divisões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Alabai, Ramanagai, Ramanalabai, Ramanalassuriandahai. Rucambandoko, Pantoko, Pantora, Baixaia. Arjeque, Pantologo, Suricanta, Ramanai. Uns dizem eu sou de Paulo. Uns dizem eu sou de Apolo. Cambandou, Xadagai. Arai, que lá, isto é muito forte, aleluia. Vai dando glória. Vai dando aleluia. Andaramastere, Managandaraba, Cantaramanagastere. Então havia 4 grupos na igreja de Corinto. Havia os de Paulo, havia os de Apolo, depois vais ver que havia os de Pedro e havia os que diziam que eram de Cristo. Já havia 4 grupos divididos. Tinha um grupo que só ia na igreja quando ia Paulo pregar. Paulo vai pregar, eu vou ver Paulo. Então tem gente vendo os homens, não estão vendo Jesus. Amanhã vai Apolo, eu vou ver Apolo vai pregar. Mas no dia que é Paulo, não vou ver Paulo, esse não presta, tem que ser o outro. Tem os favoritos. Então cuidado com o favoritismo. Os homens, em vez de estar olhando para Jesus, ainda que vá uma criança pregar, ainda que vá alguém que tem pouca experiência, que ainda nem é muito usado, a gente deve honrar a nossa congregação, honrar o nosso pastor, honrar o nosso ministério, não andar atrás de homens, nem de pregador de fora. Tem gente que só vai na igreja quando vem um pregador de fora, quando vem novidade. Isso é idolatria. Então tem muito crente idólatra. Idólatra das bênçãos, idólatra dos pregadores, idólatra dos vasos. E isso Deus não se agrada. Aleluia, glória a Deus. Então é bem clara esta doutrina. Aleluia. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo. Então já há divisão. Aleluia, já há divisão na igreja. Porque estamos a falar, o tema é divisão de igrejas. E os divisores. Qual é os comportamentos, não é? As características, os modos de operação. Modos de operação só é fácil, são 3 modos. Primeiro, fala mal do ministério. Segundo, fala bem dele mesmo. Terceiro, aleluia. Terceiro, funda um novo ministério e convida o povo para sair. São 3 coisas. Falar mal de uns, falar bem de si e depois convidar para ir atrás dele. Mesmo não funda igreja, irmão. Tem gente que não funda igreja, como foi o caso daquela irmã que estava só ajudando, essa cooperadora. Ela, quando saiu de igreja, ela não fundou. Mas arrastou o povo por onde ela ia pregar, ou para onde ela ia ministrar. Um dia foi visitar uma igreja, o povo foi atrás. Se ela fosse visitar outra igreja, o povo ia atrás. Porque o povo estava atrás da mulher, da profetisa, entre aspas. Não estava atrás, aleluia, glória a Deus, de Jesus. Quem anda atrás de Jesus não vai atrás de A, de B, de C, fica onde Deus coloca. É bem claro, então é bem clara esta palavra, meu irmão. Olha aí, glória a Deus, por quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu um crescimento, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? O que é que acontece nas igrejas, meus amados irmãos?
Glória a Deus. O que é que acontece nas igrejas? Por vezes, irmão, fulano é separado para evangelista, mas Beltrano é que queria ser evangelista. Há as invejas. A irmã fulana A foi separada para dirigente de círculo de oração, ou foi separada a cooperadora, mas a outra é que queria ser. Fulana teve a oportunidade para cantar, mas Beltrana não teve. Então, aí o capeta vai abrindo. Há muitas maneiras de dividir, irmão. Não precisa de fundar a igreja. A divisão, há uma forma de divisão, é a pessoa fala mal, já dentro da igreja já está dividindo. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da doutrina da igreja, ela já está em divisão. Aleluia, já está dividindo, já está entristecendo os irmãos. Alguns até poderão deixar de ir na igreja por causa das palavras dela, porque a língua incendeia toda uma seara. Já está veneno de serpente nessa língua. Então, fala mal, mete uns contra os outros, semeia contendas, semeia intrigas, semeia inventa calúnias, inventa pecados que a pessoa não tem. Aleluia. Então, andará machai. Já está uma divisão, ou seja, só de falar mal já está dividindo dentro da igreja. Só de ter um grupo de favoritos e de pessoas que se reúnem à parte, não é? Um grupinho de amigos que não falam com os outros, já está uma divisão dentro da própria igreja. Quando esse grupo tenta tomar o poder, tenta ficar em primeiro, tirar o pastor, como fizeram, neste caso comigo, quando eu estava no outro ministério, para meter o outro, mas depois não resolveu, porque o outro devolveu novamente para mim, é porque não era de Deus o que ele estava a fazer. O que é que acontece? Sarai, varamanai. Arabadou, cantará masteri andalamaia. Rica manashuri cantala masteri andalamaia. Ripalabalabala seri andalamasteria. Lamando gondorogo shodagai. Rebegueria. Olamai, cantai, suri andalabaia. Então, quando tentam tomar o poder e alcançam o poder, é uma segunda fase da divisão. A divisão começa com a pessoa que não concorda. Não concorda com o pastor, não concorda com a doutrina, não concorda com o ministério, né? Não concorda, começa a falar mal, seja por inveja, seja por ciúme, seja por vanglória, não é? Então, fala mal, se gloria dele mesmo, né? Não é assim, é como eu quero, é como eu faço, eu é que sou bom e tal. Fala mal, depois se promove a si mesmo. Isso aí já está uma divisão. Quando essa divisão, isso é a primeira fase, tenta tomar o poder e consegue tomar o poder, seja por votação, graças a Deus no nosso ministério não há votação, o ministério que eu fundei não tem votação. Não invento votação. Aleluia. Se for preciso, chama-se a polícia e vais dentro, vais atrás das grades. Se estás a fazer confusão, contenda dentro da igreja, acabou. Porque é permitido pela lei aqui em Portugal. Glória a Deus. É permitido não, é um direito. Ninguém pode perturbar o culto. Estamos a fazer o culto. Alguém faz contenda. Se é demónio, eu vou orar, o demónio vai sair. Mas se é carne, vais ter que sair ou bem ou mal. Ou com a polícia, abaixo de vara da polícia. Aleluia. Então, esse tipo de gente, irmão, glória a Deus, show. Quando eles conseguem tomar o poder na igreja e meter o pastor para correr para fora da igreja, ou metê-lo para segundo ou para terceiro, submissa ao favorito, ao líder, ao ídolo que eles consagraram como o pastor. Mas aquele é o nosso pastor presidente, mas este aqui é que a gente amamos, é o nosso ídolo, é o nosso Deus. Então consagram o Deus dele lá. Aí é a segunda fase da rebelião. E a terceira é quando vê que não consegue tomar o poder, sai. Sai da igreja, falando mal também, e levando o povo a sair dessa igreja, para o seguir, seja um pregador ignorante, ou para uma nova igreja que ele funde. Então, isto são as estratégias, e convém que tu saibas muito bem esta estratégia, né? E as formas que a divisão ocorre, a forma como ela ocorre. Já era para falar da rebelião de Coré, já há 2 estudos anteriores, ainda não deu para falar, e hoje não vou falar. Mas vou falar só 1 Coríntios 7. Então, já sabes, muita gente, irmão, é exaltada. E os exaltados Deus vai abater. Olha o que é que diz aqui. Amém, glória a Deus, amém. Vamos entrar aqui. Aleluia, glória a Deus, Sharamanai. Versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Quem crê, diga aleluia. Oramandaraba cantarabasheri andalamaia. E aleluia. E olha aí o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 10. Para finalizar este estudo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, divisões. Grupinhos, não é? Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz:
eu sou de Paulo. E os outros dizem, eu sou de Apolo. Os outros dizem, eu sou de Pedro, que é Cefas. E outros dizem, eu sou de Cristo. Então havia 4 grupos. Havia um grupo que só ia na igreja, certamente, não é? Estou eu a supor, não é? Ou só gostava de ir na igreja para ouvir Paulo. Quando era Apolo, não prestas, isso não veio de Deus. Quando era Pedro, não prestas, isso não veio de Deus. Então, outros só iam na igreja quando ia Apolo. Quando ia Paulo, isso não veio de Deus. Quando ia Pedro, isso não veio de Deus. E outros eram do grupo de Pedro. Que quando era Apolo, isso não veio de Deus. Quando era Paulo, isso não veio de Deus. Então havia essa dissensão. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, e outros diziam, nós é que somos de Cristo, nós somos os melhores. Outros eram exaltados, eles mesmos eram perfeitos, eram santarrões ao máximo. Aleluia. Então, cuidado, meu irmão. 4 grupos. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou vós fostes batizados em nome de Paulo? Aleluia, glória a Deus. Aramai, dou graças a Deus, porque nenhum batizei senão a Cristo. Perdão, a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas, além destes não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Amém? Então, é a palavra da cruz. Então, é bem claro, irmão. Aqui, eu não vou estender mais este estudo, amém? Tem ilustração, é para tu entenderes. Várias experiências eu poderia aqui contar, mas é para tu saberes, irmão. Glória a Deus. Sharamanagai. Não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Estás no ministério a murmurar, estás descontente, cala o bico. Fecha a tua matraca. Aleluia, glória a Deus. Agora, se tu viste alguma coisa que perante a Bíblia está errado, vai falar com o teu pastor, vai falar com o teu líder. Não fiques a falar por trás, não fiques a fermentar os irmãos. Não fiques a envenenar, não é? Semear o fermento contendo entre irmãos, entristecer os membros e congregados, de forma que alguns deixam até de ir na igreja. Amém? Não concordas com alguma coisa, vais falar com o teu dirigente. Vocês vão orar e se realmente tu tiveres razão, quem sabe ele vai reconhecer o seu erro e vai mudar a forma de proceder. Não é assim que funciona a igreja. A igreja não funciona com, vi qualquer coisa errada, não sei o quê. Bom, ainda que tu viste mesmo errado, por vezes a pessoa não vê errado, a pessoa não concorda porque está na carne. Por exemplo, o pastor prega contra o adultério e tu gostas de andar no adultério. Então tu queres andar no adultério, vais dizer isso é errado. Não pode pastor pregar contra o adultério. Não pode pregar contra o segundo casamento. Não pode pregar contra o viver amasiado. Cantar abacai. Então tu não concordas, aí tu é que estás na carne. Então cuidado, meu irmão. Aleluia. A pessoa está descontente com alguma coisa, vai falar com o seu dirigente. Os dois se entendem, irmão. Tu repreende, o teu irmão está errado, está em pecado, repreende o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Agora, essa história de vir para a internet, mandar recados, isso não é de Deus. Digo-te já. Se a pessoa tem telefone, se tu podes falar com ela cara a cara ou por telefone, fala. Só se tu não puderes, e se Deus mandar. Mas Deus não vai mandar recados assim, é meio estranho. Amém? Glória a Deus. Sharamai, kundou, banai, cantai, suv, alabandarabanagai. Arabandorou, varabacastéria. Andai, suria. Por exemplo, se alguém quer falar alguma coisa comigo, eu tenho o meu telefone. Tenho telefone, tenho e-mail, tenho Skype. Não tenho WhatsApp nem Facebook, nem quero ter. Amém? Então há maneiras de comunicar. Se eu quiser falar com algum pastor, ao telefone dele eu vou ligar para ele. Vou falar com ele. Amém? Então essa história de vir mandar recados, e tem gente que é macaquinho de imitação. Fulano manda recado, o imitador dele, o idólatra dele, vai fazer um vídeo e mandar um outro recado para outra pessoa. Então estás seguindo aos homens, tu não estás seguindo a Deus. Sharamanagai. Esta é que é a doutrina, irmão. Doa a quem doer, meu irmão. Xandagai. Quem não gostar, estou nem aí, meu irmão. Esta é a doutrina verdadeira, irmão. Tens alguma coisa contra o teu irmão? Vai tu e ele repreende-o a só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Não é para mandar recados na internet. Para toda a gente ouvir. Denegrindo a imagem das pessoas e, por vezes, até impossibilitando, não é, que a pessoa se restaure. Porque a pessoa depois vai ficar irada, porque sabe, andaram a fazer fofoca minha e não falaram sequer comigo diretamente. Então isso é antibíblico, irmão. Aprenda a ter, aleluia, shouramai, uma ética de pastor, uma ética de profeta, uma ética de apóstolo, uma ética de evangelista, uma ética de presbítero, uma ética de diácono, uma ética de obreiro, de missionário, de missionária, de cooperadora, uma ética de irmão em Cristo, aleluia, glória a Deus. Então isto é a palavra, meu irmão, glória a Deus. Uns são de Paulo, outros são de Pedro, outros são de Apolo, outros dizem que nós é que somos de Cristo. Não, está tudo errado. Aleluia. Ou com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Amém? Salmo 133. É como o óleo precioso que desce, vai-se desde a cabeça e desce até à barba, até à orla das vestes de Arão. Aleluia. Então, glória a Deus. Então nós vemos, irmão, nestes últimos dias,
coisas estranhas acontecendo. Então, eu estava a compartilhar parte da experiência e aquilo que mais me chocou nem é tanto a ação dos divisores, porque essa aí a gente já sabe como é que eles funcionam mesmo. Mas é a ação de pastores presidentes, homens que supostamente teriam muita experiência, anos de experiência, alguns já são filhos de pastores, também presidentes de campos, conheceram como é que funciona a igreja e patrocinarem essas rebeliões, enviarem obreiros para fazer divisões nas igrejas e patrocinarem. Dizer, se eles não te meterem a ti de primeiro, a gente abre uma igreja ao lado e a tua vai fechar. Irmão, isso é coisa satanista. Estes homens são satanistas a quase. Para mim é um satanismo. Porque estão a fazer a vontade do diabo. O primeiro divisor foi lá no céu. Amém? Se tu algum dia fores um divisor, não é? Repete esta oração comigo. Diz assim, Deus e Pai, se eu porventura, aleluia, no passado, aleluia, fiz fofoca, fiz contenda, falei mal dos meus líderes, arabandai, dos meus superiores, do meu pastor presidente, abai, do meu ministério, andar a uma série, entristeci os irmãos, fiz com que eles deixassem de congregar e depois me exaltei em mim mesmo, saí e o povo veio atrás de mim, convidei o povo para sair de onde estava para vir para o meu ministério, abri um novo ministério, fora da direção de Deus, em rebelião, em contendas, com inimizades, com porfias, com pelejas, com invejas, com ciúmes, com homicídios, cantai, aramanai, peço perdão nesta hora, perdoa-me todos os meus pecados, restaura-me na tua presença, em nome de Jesus, amém. Então faz esta oração, amém, e aleluia, andarabachai, tu que ainda não aceitaste Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. E tu que andas atrás de pregador, andas atrás de pastor, de profeta, andas atrás de evangelista, andas atrás de homem supostamente usado, mulher supostamente usada nos dons, meu, cuidado. Tu estás a ser um idólatra. Permanece onde Deus te coloca, irmão. Se Deus te coloca no ministério, não andes a pular de galho em galho. Tem uns que segunda-feira é Batista, terça-feira Universal, quarta-feira da Assembleia, quinta Congregacional, não é? É um corinho, diz, põe a mão que cai. Eu sei que a música não é muito boa, é um batuque, quase um samba. Mas é bem claro, não. Essa gente chega a um ponto vai ficar endemoniada. Porque vai numa igreja de santidade, vai numa bagunçada que não tem doutrina. Vai numa igreja que o pastor está em santidade, bem casado uma só vez. Vai noutra que o pastor já está no terceiro casamento. Que o pastor está demasiado, vai impor a mão sobre a tua cabeça. O que é que vai vir? Demónio para a tua vida. Então, meu irmão, cuidado, meu irmão. Aleluia, cuidado. Esta é a advertência de hoje e isto aqui é para abrir os olhos a muitos. Espero que este estudo venha a abrir os olhos a muitos, especialmente os pastores presidentes de campos, que se convertam. A maioria deles são promotores de divisões. Eles mesmos são rebeldes e feiticeiros e não sabem. Estão indo para o inferno se não se converter. Amém? Então fica aqui. Xarabacantou, varabanalabai, rucantarabasteri andalamaia. Aleluia. E tu que estás no ministério, irmão, não saias do teu ministério, a não ser que Deus mande. Deus não mandou, eu não saio. Porque quem sabe, tu aí vais ter um profeta, mas há coisa errada. Tu vais falar, vais pregar a verdade. Está alguma coisa errada, eles apoiam as pinturas, joias, maquiagem, apoiam o segundo casamento, apoiam viver amasiado, apoiam fornicação, apoiam, aleluia, apoiam o pecado, bebida alcoólica. Então tu vais pregar a verdade da Bíblia. Amém? Metem-te na disciplina. Amém? Metam-te na disciplina por falares a verdade. Isso não é pecado, estás a falar a verdade da Bíblia. Amém? Então, não sai. Agora, se Deus mandar sair, sai. Vai para onde Deus te mostrar. Agora, essa história de andarmos atrás de homens ou de mulheres que se dizem de Deus, obreiros ou obreiras, ainda que sejam pastores, ainda que sejam apóstolos, ainda que sejam missionários, ainda que sejam cooperadores, pastoras, aleluia, ainda que sejam homens até de Deus e usados. Mas nós não podemos andar atrás de homens. Nós não podemos andar atrás de ninguém. Nós temos que ir na igreja porque é o nosso dever na nossa igreja, independente de quem vai pregar. Vai pregar uma criança, eu vou lá. Vai pregar uma mulher, eu vou lá. Vai pregar um homem, eu vou lá. Vai pregar o pastor presidente, eu vou lá. Vai pregar aquele obreiro, não sei quem, eu vou lá. Amém? Porque tem igreja, irmão, que as pessoas só vão no culto quando vem um pregador de fora, itinerante. Só o que é de fora é que é bom. E a maioria desses de fora só estão ali para sacar o dinheiro ao povo. E para enganar o povo, Deus vai-te abençoar, Deus vai-te prosperar. Não pregam. Não diz, olha, tu tens de converter, tens de largar o pecado para que Deus te abençoe. Não pregam a verdadeira profecia. Então fica com esta mensagem. Espero que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.